Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma interação virtual. Lembrando para vocês, mais uma vez, que as nossas aulas presenciais se encontram suspensas, mas a nossa interação virtual prossegue, tá bom? Então, hoje nós vamos para mais uma aula da nossa disciplina. Disciplina de hoje: Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Tá certo? E hoje nós vamos abordar um pouco sobre a formação dos professores. E é importante nós refletirmos sobre essa formação dos professores, né, atualmente, porque nós sempre buscamos, no momento de falar de formação de professor, quais as qualidades necessárias para um professor. E já que nós estamos falando aqui mais especificamente da educação infantil, dessa etapa da educação básica, o que um professor da educação infantil ele deve ter como características principais, né, como qualidades principais. Aqui o autor da apostila ele nos cita 4 qualidades que ele julga necessárias para essa atuação do professor na escola de educação infantil, né? Temos aqui a pontualidade, a assiduidade, temos também o fato dele ser meigo e paciente, né? Então, com certeza essas características elas são importantes porque você precisa ter uma pontualidade, já que você vai estar lidando ali com crianças, em geral, a maioria esmagadora das escolas de educação infantil elas são no turno da manhã, então a criança ela já acorda cedo, é um momento em que ela está ali se adaptando por vezes nesse acordar cedo. Você pode pensar assim, pois não, mas o meu filho ele acorda cedo. Uma coisa é a criança acordar cedo sem nenhuma obrigação. Ela acorda cedo, às vezes dorme cedo e no dia seguinte acorda cedo. Mas aqui nós estamos falando de uma criança que ela está sendo inserida nessa etapa da educação, nesse início do processo educacional dela. E esse acordar cedo dela já não é um acordar cedo qualquer. É um acordar cedo já com uma obrigação, né? Então ela tem ali aquela obrigação de ir para a escola. Então, o fato de um profissional de repente se atrasar, né, não chegar no horário, isso com certeza vai acarretar em consequências para essa criança no seu prosseguimento, né, no seu futuro, justamente porque a criança nessa faixa etária, né, nós estamos falando aqui de crianças que estão indo para a educação infantil, geralmente são crianças que vão do 0 até os 5 anos de idade. A criança ela tem no outro o seu espelho de significação. Então, se ele vê de repente que o professor chega constantemente atrasado, muito provavelmente no futuro próximo, quando essa criança adentrar ao ensino fundamental, quando ela já começa a ter uma consciência própria, ela vai achar que o chegar atrasado é algo comum e convencional, porque ela vai ter, né, aquele registro do seu professor da educação infantil. Bom, outra qualidade, né, citada aqui pelo autor do material didático de vocês é o fato dele ser paciente e meigo, né? Paciência, óbvio, é fundamental. Você está lidando ali com crianças. A criança ela vive um mundo de descobertas. Tem um certo pensamento popular que diz o seguinte: criança quieta, ou ela está enferma, ou ela está aprontando. Portanto, a criança ela tem que ser ativa. Ela tem que correr, ela tem que pular, ela tem que gritar, ela tem que brincar, ela tem que realmente extravasar toda a energia dela. Então, compete a esse profissional ter toda essa paciência para com essas crianças, né? E também
esse profissional ele deve ser meigo no tratamento com os pais, não somente com as crianças, mas também com os pais, porque nós sabemos que lidar com o outro não é fácil, lidar com o pai de aluno especificamente não é fácil, tá? Então a escolha profissional, né, no momento que você está ali fazendo o seu curso, tá? Mais na frente a gente vai falar um pouquinho ainda nessa aula sobre a formação desse profissional que se dá no curso de pedagogia, e como nós já falamos em várias oportunidades, o ser pedagogo não significa apenas ser professor de crianças, né? A pedagogia é muito ampla, mas conforme você vai avançando no seu curso de pedagogia, você vai criar ali uma linha de atuação de acordo com o seu perfil. Então a escolha profissional, se você realmente achar que deve seguir o caminho da docência para a educação infantil, ela deve ser uma escolha consciente o bastante para que você possa entender que o trabalho do professor, em todas as áreas, mas dentro da educação infantil, como nós estamos falando aqui, envolve questões muito mais amplas do que se pensa. Na educação infantil, você precisa ter todo aquele cuidado, toda aquela afeição, e não apenas dentro do ambiente escolar, essas questões não se dão apenas no ambiente escolar, mas também de forma externa, através das políticas, né? Tudo que é politicamente decidido influencia dentro do processo educacional, dentro da escola, dentro da atuação profissional. Vamos tomar como exemplo, né, saltando da educação infantil para o ensino superior, o momento no qual nós estamos vivenciando. É um momento onde esse profissional que escolheu a carreira da docência, nós, no caso eu estou aqui incluso, é um momento diferenciado, onde nós não estaremos numa sala de aula com o nosso aluno, isso daí para o aluno também é algo diferenciado, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de dar conta do conteúdo a ser repassado, do conteúdo a ser mediado, ensinado para vocês. Então nós estamos aqui, né, através de decisões políticas que foram tomadas em decorrência de tudo que está acontecendo no mundo, nessa pandemia por conta desse vírus. Então decisões políticas foram tomadas e cada instituição deve seguir essas determinações. E o professor, né, assim como a instituição segue a determinação do órgão maior, que é o MEC, que segue uma determinação de quem está acima, e compete às instituições e ao professor também seguir tais determinações, né? Então, as questões que implicam a função e a profissão, né, desse graduado, seja numa área específica ou em pedagogia, quando ele escolhe seguir a carreira de professor, ela deve ser escolhida justamente com uma consciência do que realmente você quer fazer dentro dessa tua atuação, porque o professor ele não é aquele detentor de todo o conhecimento, ele não é aquele maioral, ele não é aquele sujeito pronto e acabado. Muito pelo contrário, quando nós escolhemos seguir essa carreira profissional, essa carreira docente, nós precisamos ter uma plena consciência de que o professor ele é um profissional inacabado, que não entende tudo de sua profissão, isso daí é fato, nós não somos detentores de todo o conhecimento, e nós temos que estar em constante aprimoramento. O tempo todo nós devemos buscar nos aperfeiçoar, nos aprimorar, tá? Dialogar com as famílias é outro ponto fundamental da nossa profissão. Nós vamos estar constantemente em contato com as famílias, com a comunidade, buscando sempre informações necessárias para o desenvolvimento do nosso trabalho, tá certo? Bom, continuando, né, nesse processo de formação do professor, nesse processo de formação inicial, é determinante para que haja uma qualidade do profissional, né?
esse momento inicial, esse momento em que o profissional ele está cursando, né? E aí eu sempre digo para vocês que vocês já são, os meus colegas de profissão, estão apenas traçando um caminho para que você possa pegar o teu diploma. E esse processo de formação inicial, né? Olha o que o slide nos traz, formação inicial. Como sempre falo para vocês, quando vocês concluírem o curso de vocês, não é simplesmente pegar o diploma, colocar no quadro, colocar na parede ou colocar aí dentro da gaveta e ir exercer a tua profissão. Muito pelo contrário. Formação inicial. Então essa tua formação, ela é apenas o primeiro passo de vários passos que você vai dar em busca desse aperfeiçoamento, né? Então essa formação inicial, ela é determinante para a tua qualidade. Então nós costumamos dizer que dentro da sala de aula, a tua prática, a tua ação enquanto acadêmico, ela já vai determinar que tipo de profissional você vai ser. Qual é a qualidade do teu trabalho? Não julgando ou criticando quem apresenta melhor ou não tão bem uma determinada atividade passada por um professor, mas você percebe que a forma como tu atua dentro da sala de aula, pode ter certeza absoluta que vai ser a forma como você vai atuar lá na frente quando você for o administrador dessa tua turma, tá? Nesse momento de formação inicial, o professor ele vai aprender os aspectos básicos para lidar com as crianças, conhecendo as características próprias desse período de desenvolvimento. É muito importante para o professor, né, ter um conhecimento das características de desenvolvimento desse período da vida humana, né? Nós falamos aí nas primeiras aulas sobre a concepção de infância, todo o trajeto histórico da concepção de infância. Então hoje nós temos a plena consciência de que a infância é um período de vida humana, é um período com características específicas e o professor ele precisa ter essa compreensão e esse conhecimento dessas características, mas sempre salientando que essas características, por mais que elas possam ter um padrão, elas não são gerais. Eu posso ter crianças que vão ter um desenvolvimento um pouco maior, né, do que outra e assim sucessivamente, tá certo? Então é importante para o professor conhecer essas características até para poder, em algum momento, realizar algum tipo de intervenção pedagógica, se necessário. Atualmente, a formação dos professores de educação infantil no Brasil se dá no curso de graduação em pedagogia, através da licenciatura plena, conforme as diretrizes curriculares do curso de pedagogia que estão na resolução de número 1 do MEC, do Conselho Nacional de Educação, de 15 de maio de 2006. Eu vou estar postando lá no Aluno Online para vocês essa resolução, para que você, caso queira enriquecer mais ainda o teu conhecimento, você possa baixar o arquivo, essa resolução, tá? O arquivo está em PDF, e você possa ter um pouco mais de conhecimento sobre o que determina, quais as diretrizes que determinam aí o nosso curso, o curso de pedagogia, tá certo? Bom, a legislação atual, ela ainda admite a formação do professor de educação infantil no ensino médio, na modalidade normal, né, conforme consta lá no artigo 62 da LDB. É interessante a gente salientar que esse magistério, eu particularmente confesso para vocês que eu não recordo ainda de nenhuma escola que ainda se tenha essa formação em magistério. Eu acredito que não exista mais. Porém, nós ainda temos profissionais, tá? Então é importante salientar isso. Eu não tenho mais, pelo menos eu não tenho conhecimento de escolas que ainda formem, né, professores no magistério. Mas eu tenho profissionais que são formados nessa modalidade, tá? Que era uma modalidade muito comum para quem quisesse ingressar nesse ramo aí da docência, né? Inclusive está esse ano agora de 2020, tá? Ele marca o ano
de encerramento, por assim dizer, para uma das metas do Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação, ele prevê, né, que até esse ano agora, 2020, todos os professores de educação básica possuam um curso, né, uma graduação específica na sua área de atuação, né? Então, a, a, acredito eu que essa meta ainda não vai ser batida esse ano agora, né? Porque nós ainda temos muitos profissionais que atuam dentro da área educacional e que ainda tem como formação essa formação em magistério, né? Mas, de acordo com o PNE, esse seria o último ano para que esses profissionais viessem ali a se qualificar em nível de graduação. Bom, apesar de todos esses esforços, né, do governo, do MEC, de melhorar, né, a formação dos professores, né, o Oliveira, em 2010, ele vem a nos dizer, né, e até fazer uma crítica, e eu concordo com o Oliveira e vou até expandir um pouco mais esse pensamento em seguida, de que historicamente a formação dos professores de educação infantil tem sido pobre ou praticamente inexistente, apresentando uma baixa qualificação profissional. Tá? Eu percebo, eu sou professor do curso de pedagogia, sou formado em pedagogia, né, estou concluindo meu curso de história e eu percebo que ainda há uma deficiência muito grande naquilo que tange a formação desse profissional para atuação na docência. Ressalto que o fato de eu fazer o curso de pedagogia vai me tornar um pedagogo. Eu vou sair dali qualificado para ser pedagogo. O fato de eu fazer um curso de história, eu vou sair dali para ser historiador. O matemático, a docência é apenas uma vertente. Mas no que tange a formação docente, a formação dos professores, eu ainda percebo uma deficiência muito grande, mas eu digo para vocês que essa deficiência, ela não se dá necessariamente na instituição ou no professor regente do curso de vocês, né? Eu digo que por vezes essa deficiência, ela parte do próprio aluno, que impõe certas barreiras de que ele não é capaz, de que ele não consegue, principalmente quando nós chegamos a um momento chamado estágio. Muitos estudantes enxergam o estágio como um obstáculo, né? Como se fosse ali um muro que eu não posso atravessar, né? Um rio é, 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 cheio de tubarões ali que eu não consigo atravessar, né? Então, o estágio, ele é um momento tão fundamental para a nossa formação, porque através do estágio que eu vou pegar todo aquele conteúdo teórico que eu estou vendo em sala de aula e vou colocar na prática, né? O estágio ele tem os seus momentos específicos de observação, de regência, de avaliação, mas no geral, o que o estágio ele quer nos repassar é justamente a importância de se associar a teoria e prática. Tá? Então, nós não podemos enxergar esse estágio como um obstáculo e muito menos, né, utilizar-se apenas de experiências nossas para que nós possamos fundamentar a nossa formação enquanto docentes, né? Muitos, às vezes, acabam até utilizando os próprios filhos como um ponto de experiência. Tudo bem, é válido, é importante você utilizar-se dos seus filhos enquanto laboratório para observar as teorias de aprendizagem, as teorias de desenvolvimento da criança. Sim, é muito válido,
mas eu não posso levar essa experiência que eu tenho com meu filho e achar que a maneira como eu vou agir com meu filho, eu vou agir com o filho de outra pessoa numa sala de aula, sendo o professor dele, né? Então, são indivíduos diferentes, são crianças com realidades e contextos históricos completamente diferentes, tá certo? Então, o estágio para qualquer área profissional, para qualquer nível profissional, ele é um momento ali de você associar essa prática com a teoria, perdão, com a prática. Bom, no Brasil sempre houve uma discussão muito grande em relação à formação dos professores, né? Se essa formação iria ocorrer em nível médio, superior. Hoje nós sabemos que essa formação se dá em nível superior, né? Através da LDB 9394/96, que vinha garantir essa formação. Mas o porquê que existia essa grande discussão, né? Porque discutia-se muito a efetiva melhora desses profissionais de educação. Então, nós tínhamos aqueles que defendiam que a formação desse professor poderia ficar apenas ali a nível médio, através do magistério. Mas nós tínhamos uma grande gama de defensores, de estudiosos que defendiam que essa qualidade docente ela só seria possível através do ensino superior. E aí eu volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Essa qualidade também, para que ela possa existir, se faz necessário um tripé, né, uma parceria de um tripé entre a instituição, o professor e também o acadêmico, e se formando. Porque eu digo que ele é o ator principal de sua formação. Então, para que realmente possa ocorrer uma melhora efetiva desse profissional da educação, se faz necessário que esse tripé ele esteja ali caminhando de forma coerente, né? De forma unificada. Instituição, o professor das disciplinas e também o acadêmico, tá? Ambos, né, caminhando ali juntos, visando essa melhor formação, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, o slide ele nos traz aqui um pequeno comentário sobre uma reportagem da revista Veja, de 20 de fevereiro de 2008, sobre a Finlândia. A Finlândia, que ela é considerada aí a melhor, né, é considerado o país que tem a melhor educação do mundo. Inclusive temos aí, se você pesquisar na internet, tem vários vídeos que falam sobre a educação na Finlândia. Inclusive eu vou deixar também para vocês lá no ambiente virtual de vocês ou no aluno online, eu vou deixar um link de um vídeo para vocês poderem assistir e ver um pouco como é a realidade da Finlândia. Claro, mas o Brasil é um país completamente diferente, não é um país de primeiro mundo como a Finlândia. Mas nem sempre a Finlândia foi esse país de primeiro mundo. Se você for pegar o contexto histórico das duas nações, a Finlândia, até meados do século passado, retrasado, se não me falha a memória, era uma colônia. E o Brasil, né, foi colônia de Portugal durante mais de 3 séculos. E como fica a nossa educação, né? O que melhorou? Por que nós ainda temos tantas deficiências? Vou pegar um outro país aqui, Singapura. Singapura, até a década de 50, tinha a pior educação do mundo. Hoje, Singapura está entre uma das melhores educações do mundo, entre um dos países que tem a melhor educação do mundo, né? Então, eu percebo aí que falta, aí nesse âmbito, um pouco mais do poder público, né, de dar condições para a formação de profissionais qualificados, para que esses profissionais qualificados eles possam ali melhorar a vida dos nossos educandos. Mas ressalto novamente que não adianta apenas o poder público fazer a parte dele se eu, enquanto acadêmico, não faço a minha parte. É importante
o acadêmico ter a consciência de que ele é o ator principal da sua formação. E como nós dissemos agora há pouco, aquilo que ele faz enquanto acadêmico vai refletir na ação pedagógica dele em sala de aula enquanto professor, tá certo? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês, né, também acompanharem. Bom, continuando, né, é fato que quanto mais o professor estuda, e você vai observar isso na Finlândia, nós temos lá na Finlândia a maioria dos professores com mestrado. Não vou dizer para vocês que seriam ali 100%, porque sempre tem aqueles que estão saindo da faculdade, mas consequentemente já procuram logo uma especialização e, claro, a nível de mestrado. Vocês vão ver aí nos vídeos que eu vou postar para vocês, né? Então, é fato, isso daí é comprovado que quanto mais o professor estuda, mais ele se especializa, mais ele se informa e se atualiza, melhor é a atuação profissional, né? Então, é muito gratificante para o educando, para o aluno, quando ele tem esse profissional em sala de aula, um profissional que sempre está estudando, que sempre se especializa, que vai em busca de novas informações, que vai em busca de atualizações, para que ele possa cada vez mais melhorar, né? E naquilo que tange a educação infantil, né, esse profissional bem capacitado, bem qualificado, é importante para o desenvolvimento da criança, pois desde os primeiros meses, né, da criança, embora se haja muito essa discussão, tá, sobre as ações do cuidado, tá, e as situações pedagógicas, mas é muito importante para a criança ter um professor capacitado, porque dentro desse período, dentro desses primeiros meses, né, ou desses primeiros anos que ela está vivenciando na escola de educação infantil, ela precisa ter, né, um ponto ali de equilíbrio, um ponto de afetividade, alguém quem realmente ela vai buscar uma segurança e um conforto, para que essa segurança e conforto possam aí contribuir para o desenvolvimento dessas crianças, tá certo? Bom, finalizando então o nosso conteúdo, a aula de hoje ela foi ministrada da unidade 1 do material de vocês, nas páginas 37 a 52, tá? Esse vídeo ele vai ser disponibilizado para vocês também no grupo da instituição, além do aluno online. As dúvidas que existirem em relação ao conteúdo de hoje, eu peço para vocês, tá, se direcionarem ao ambiente virtual. Eu vou estar abrindo um fórum para tirar dúvidas, tá? Então qualquer dúvida, você vai no ambiente virtual, faz o seu questionamento e assim que possível eu já estarei respondendo a todos vocês, tá certo, gente? Então, obrigado por todos e até a próxima.